Olá, uma boa tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo, segunda edição no ar, trazendo para você aquilo que é importante para o seu negócio. E eu abro o programa de hoje falando a respeito de uma determinação importante. Essa determinação faz com que os bancos destinem 6 bilhões de reais dos depósitos rurais feitos nos bancos para o PRONAF, para aqueles programas nacionais para a agricultura familiar. Mas quem vai explicar um pouco melhor como é que vai funcionar essa nova norma é a Sara Kirchhoff, que está aqui conosco. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa decisão foi tomada ontem e a partir dela, então, os bancos terão que destinar aí para pequenos e médios produtores o equivalente a 6 bilhões de reais. Isso tanto dos depósitos à vista e também da poupança rural, como eu falei, para pequenos e médios produtores. Essa decisão ela foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, é uma medida considerada transitória e que começa a valer já a partir de hoje até o dia 30 de junho, é uma alteração na legislação. Esses recursos, como você falou, Fabiano, eles são empregados naquelas operações de custeio agrícola e pecuário também, PRONAF e PRONAMP, né? Também há mudanças nas regras de financiamento agrícola com recursos das letras de crédito do agronegócio, chamada LCA. Sobre a questão do crédito, o Banco Central explica que a medida é para atender uma demanda maior por crédito rural que vem sendo identificada aqui no Brasil. Hoje, nesse atual momento, os bancos são obrigados a destinar aí 30% dos depósitos à vista e 60% dos depósitos na poupança rural. Ambas essas mudanças, tanto da LCA quanto do crédito, fazem parte das discussões em torno de um novo fomento, um maior fomento à agricultura com foco nesses produtores, nessas categorias, pequenos e médios produtores. Lembrando que o crédito rural é um dos principais benefícios providos pelo governo para fomentar e incrementar o agronegócio brasileiro, que tem um importante peso dentro do PIB, o Produto Interno Bruto Nacional. Então, uma medida bem importante e que é bem recebida pelos produtores nesse momento para fazerem maiores investimentos também nas propriedades. Fabiano, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco do mercado financeiro. Ontem a gente teve grandes movimentações no mercado financeiro e eu vou atualizar os números na próxima participação aqui direto, falando ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. É com você. Eu vou conversar agora com Sara Kirchhoff, falar um pouco do dólar também. O dólar vem influenciado pelo fator interno. Também tem a questão do Donald Trump, que declarou algumas coisas em relação à China e até a possibilidade de alargar um pouco mais essa situação de discussão, caso não chegue num acordo perfeito com os chineses. Mas o dólar aqui no Brasil vai sendo influenciado pela política, Sara, numa semana em que tivemos recordes também em relação às negociações na Bolsa de São Paulo. É isso mesmo, Fabiano. Ontem o nosso índice Bovespa, aqui o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu mais um recorde histórico. Pela primeira vez durante a sessão, ele ultrapassou a marca dos 98 mil pontos. E agora pode-se dizer que a Bolsa de Valores e o câmbio estão caminhando juntos. Isso porque o real vem se favorecendo, vem fortalecido, especialmente na sessão de ontem. E o índice Bovespa também vem fortalecido, batendo recordes históricos. Eles estavam descolados ao longo das últimas semanas e agora começam a andar juntos de novo. Ontem, o dólar ele caiu para o menor patamar das últimas semanas, ficando em R$ 3,65. Ao longo da sessão, a queda chegou a ultrapassar os 2%. No fechamento, caiu 1,77% a moeda norte-americana, a maior queda no dia desde outubro do ano passado. Então, o dólar teve uma desvalorização forte ontem frente ao real, enquanto o índice Bovespa bateu recorde histórico, diversas blue chips importantes tendo seus papéis valorizados. Claro que o mercado refletiu muito ontem ainda a decisão do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que decidiu manter a taxa de juros, taxa básica de juros do país norte-americano, em torno de 2,25%. E depois do anúncio, ainda em uma entrevista,
O Banco Central lá dos Estados Unidos falou sobre ser paciente em relação a novas elevações nas taxas de juros por lá. E isso deixou o mercado globalmente otimista. Isso porque sempre quando há uma elevação na taxa de juros nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, existe uma tendência de que os investimentos feitos em outras praças, eles sejam destinados lá para os Estados Unidos. Então isso causou um bom humor no mercado ontem globalmente. O dólar se desvalorizou aí frente a diversas moedas e o real teve um dos melhores desempenhos aí na comparação com a moeda norte-americana. O mercado também vem acompanhando os desdobramentos, querendo saber o que sai desse encontro aí de China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, e o que for decidido lá com certeza também impacta nos negócios. Outra decisão que mexeu bastante com o mercado ontem foi a questão em relação à reforma da Previdência, né? O vice-presidente Hamilton Mourão da Previdência, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele falou sobre a unificação da reforma da Previdência, ou seja, incluir também militares e funcionários públicos, tanto estaduais quanto municipais. Isso também trouxe um bom humor para o mercado que aguarda ansiosamente aí pela aprovação da reforma da Previdência, esperando um ajuste das contas públicas do governo. Então o dia foi bastante otimista, isso continua se refletindo. Na manhã de hoje, o índice Bovespa, depois dessa super alta de ontem, né, ele abriu perto da estabilidade, como você falou, à espera das eleições do Senado e também por dados mais consistentes em relação aos Estados Unidos. Claro que a gente segue acompanhando todos esses desdobramentos aqui e trazendo as informações atualizadas direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiana, é com você. Obrigado, Sara. Uma boa tarde para você. O Agricultura BR agora segue trazendo em destaque a soja. E a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais trouxe no final desta quinta-feira os números fechados para o mês de janeiro. E janeiro teve um forte embarque de soja. Os embarques de soja, de acordo com a ANEC, totalizaram 2.300.000 toneladas em janeiro de 2019, um valor bastante expressivo, bem acima daquele que foi registrado em janeiro de 2018. Ainda é um reflexo em torno daquilo que acontece com China e Estados Unidos. Lembrando que a China, desses 2.300.000 toneladas, ela comprou 95%. Vamos ver o número na tela. Aqui nós temos um gráfico que mostra o posicionamento. Você vê aqui que janeiro de 2019 ficou com 2.300.000 toneladas de grãos. É um número bem superior àquilo que aconteceu no último ano, quando eram 1.100.000 toneladas. Para a China, foram 2.180.000 toneladas, portanto, janeiro de 2019 teve aí forte expressão por conta do que a China seguiu comprando. Janeiro é um mês que tradicionalmente o Brasil ainda está exportando milho, ainda está tendo colheita, começa a colheita de soja, mesmo assim essa soja teve saída e a saída foi para a China. Chama agora a atenção do agricultor brasileiro para falar um pouco sobre os embarques do complexo soja lá no Rio Grande do Sul. É o que você confere agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O Porto de Rio Grande é o reflexo da produção agrícola gaúcha. A soja é responsável por 40% do volume total embarcado através do Porto de Rio Grande. Em 2018, o complexo, que soma óleo, farelo e grão, foi responsável por 16 milhões de toneladas exportadas, especialmente para a China, o nosso maior comprador. Número 8,8% maior que em 2017. O que fez a soja bombar mais do que de costume foi um conjunto de fatores. A disputa comercial entre China e Estados Unidos é um deles. Na guerra de sobretaxas anunciadas pelas duas potências, o país asiático carregou ainda mais a mão na demanda pelo grão brasileiro. O resultado do aumento na procura pelo produto do Brasil foi a elevação dos prêmios de exportação, o que ajudou a valorizar a produção nacional. Outro destaque do setor agropecuário foi o embarque de bovinos vivos. Neste caso, o que chama a atenção é o tamanho do crescimento. O volume cresceu 78,8% ao longo de 2018, na comparação com o ano de 2017, somando 152 mil animais. Todos os exemplares tiveram como destino a Turquia.
com o fluxo e os preços acompanhando a cadência da economia turca. Apesar de desagradar a indústria local e de estar no centro de polêmica sobre o bem-estar animal com embarque suspenso em Santos em decisão posterior revertida, a venda de gado em pé ajudou a equilibrar as contas dos pecuaristas. Saindo do Rio Grande do Sul, vamos até a Argentina, porque nesta última quinta-feira a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou o seu relatório semanal e o levantamento semanal da Bolsa de Cereais trouxe conclusão para o cultivo de soja na Argentina, que totalizou 17 milhões e 700 mil hectares, 200 mil hectares a menos do que era planejado anteriormente. Mesmo assim, e mesmo com as fortes chuvas que atingiram a Argentina, deixou muitas áreas alagadas, as chamadas áreas marginais, por lá, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires acredita que não deve ter problema de produtividade. Inclusive, a produtividade da soja na Argentina, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, pode conseguir até melhorar um pouco o índice e, com isso, eles acreditam numa produção de 53 milhões de toneladas de soja por lá. Vamos ver os números argentinos, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Área ocupada com soja, 17 milhões e 700 mil hectares, 200 mil hectares a menos do que aquilo que era pensado antes. Produção estimada em 53 milhões de toneladas, de acordo com o órgão da Argentina, que traz um número aí otimista depois de toda aquela água que andou por lá. E já que estamos falando da Argentina, a Argentina é o terceiro maior player para o mercado da soja no mundo, da soja em grão, e é o principal para óleo de soja e também farelo. Vamos saber como é que está a previsão do tempo nesse país, na América do Sul. Vamos trazer agora a Juliana Rezende para sua primeira participação. Fala sobre a Argentina. Juliana, a Argentina teve aquele momento de muita água, muita chuva, mas por lá a Bolsa de Cereais de Buenos Aires está dizendo que não foram em áreas de grãos. Como é que fica a previsão do tempo por lá? Boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, tivemos um janeiro com fortes episódios de chuva em algumas áreas do norte da Argentina, onde os acumulados superaram 300, 400 milímetros na maior parte do norte da Argentina. E lembrando que o normal para todo o mês de janeiro é entre 100 até 150 milímetros. Então é por isso, tivemos acumulados aí que superaram bastante o normal para todo o mês de janeiro. Fevereiro já começa com um cenário bem diferente, com as frentes frias conseguindo avançar pela costa do Brasil. A tendência é que as instabilidades no sul da América do Sul e na Argentina também percam intensidade. E aí, tanto que nesses próximos dias, a expectativa já é de tempo firme na maior parte da Argentina, até pelo menos dia 6 de fevereiro, mas ainda o norte do país ainda deve receber algumas pancadas de chuva. Nada de muito expressivo, nada de muito volumoso, são pancadas ainda típicas de verão, mas que devem acontecer de forma mais irregulares e também sem grandes volumes de água, tanto que os acumulados no norte da Argentina deve variar em torno de 15 a 30 milímetros. Para a semana seguinte, entre os dias 7 e 11 de fevereiro, a expectativa é de instabilidades enfraquecendo cada vez mais em áreas produtoras da Argentina. E aí o cenário ainda deve se repetir, tanto que nesse período, entre os dias 7 e 11, acumulados de chuva entre 15 e 30 milímetros no máximo na maior parte das áreas produtoras. Então, essa chuva toda que tivemos ainda na maior parte do norte da Argentina durante o mês de janeiro não deve se repetir até pelo menos meados da metade do mês de fevereiro. Fevereiro começa com bons episódios de chuva, mas nada de muito forte, nada de muito volumoso que pode vir a atrapalhar e causar transtornos na maior parte das áreas produtoras. Então, essa chuva toda que ainda vai seguir acontecendo na Argentina mantém o cenário otimista das áreas produtoras, porque favorece a manutenção de boas condições de umidade do solo na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aqui no Brasil, há uma recuperação para os negócios com soja negociada nos portos brasileiros. Nós vamos ver agora a apuração da Grãos Corretora, parceira aqui do Agricultura BR, e isso reflete um pouco essa ligeira recuperação do dólar, mas principalmente essa soja em Chicago que sobe. Veja só que o valor de referência para os negócios é de R$ 77,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, tanto no Porto de Santos quanto também no Porto de Paranaguá.
E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Eu lembro que a sua participação é fundamental aqui no nosso programa. Então participe conosco, mande a sua mensagem no nosso Facebook ou no Twitter, mande aquilo que você quer ver, foto, vídeo também aí da sua produção. Você pode usar o Facebook, o Twitter e também o WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco vamos falar de milho e também como é que foram os embarques do cereal durante o mês de janeiro. Voltamos já! E o governo federal anunciou um novo plano para escoamento da safra. Além disso, uma nova tabela de fretes. É o que você vai conferir agora na reportagem de Catarina Martorelli. A nova estratégia adotada pelo governo para escoar a safra 2018-2019 ganhou o nome de Operação Radar, que vai ser feita de forma integrada com vários ministérios. O novo plano de escoamento foi apresentado em uma reunião no Ministério da Infraestrutura, com a presença de ministros e representantes de entidades do setor. Segundo o governo, uma nova tabela de frete rodoviário está sendo elaborada em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. A ideia é eliminar distorções para que todos aceitem os preços mínimos. A nova tabela deve ficar pronta em abril e, de acordo com o ministro Tarcísio Freitas, vai ser discutida com todos os setores. O ministro da Infraestrutura explicou que, para fazer a nova tabela, vários pontos vão ser levados em conta, como o modelo e o ano do caminhão, o tipo e as condições do pavimento e, claro, o tipo de produto da carga que está sendo transportada. Ele disse ainda que a Operação Radar também vai prever melhorias na malha rodoviária. Então, nós vamos seguir amanhã para o campo para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano. Observe que na região amazônica, naquele trecho, você trabalha 4, 5 meses por ano no máximo. Então, quando o clima permite, a gente trabalha 5 meses no ano. Então, isso requer uma preparação intensa ao longo do inverno, no período de chuva, para acumular material, produzir material que a gente possa aplicar imediatamente a partir do momento que a gente tenha a brecha climática. No mesmo plano, o governo prevê ainda medidas de incentivo ao cooperativismo, formas de eliminar intermediários no processo de transporte e compras coletivas para melhorar a situação dos caminhoneiros. A estimativa do governo é que este ano a produção de grãos do país chegue a 237 milhões de toneladas. A soja, que chegaria a 119 milhões de toneladas, deve cair para perto de 118 milhões, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A Abiov participou da reunião e esta semana já havia anunciado a queda devido ao tempo seco e quente, especialmente no Paraná e Mato Grosso do Sul. Quanto ao milho safrinha, a previsão é de 91,2 milhões de toneladas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou do destaque que a malha rodoviária de Mato Grosso terá na operação, já que o estado é o maior produtor de grãos do país. A 163 ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo arco norte, né? Pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio, de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação. Hoje há planejamento para que isso não aconteça, apesar da precariedade que nós temos nessa estrada. Catarina Martorelli para o SBA. E a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais divulgou os números de exportação durante o mês de janeiro, no final da tarde desta última quinta-feira. E para o milho, de acordo com a ANEC, houve uma queda quando comparado ao mês de dezembro de 2018, uma queda de 22%. Por outro lado, quando comparado janeiro de 2019 e janeiro de 2018, mesmo período sazonal, a alta nos embarques foi de 30%, é o que você confere agora comigo no Agricultura BR. Veja comigo agora na tela como é que ficaram os números da ANEC. Nós temos aqui janeiro de 2019 com embarques de 3 milhões de toneladas. Esse número fica 30% superior a janeiro de 2018, uma vez que os embarques naquele momento totalizaram 2 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com a ANEC.
O momento agora é do cultivo do milho de segunda safra. Nesta última quinta-feira mesmo estive junto com a colheita oficial da soja e o plantio oficial do milho de segunda safra aqui no Mato Grosso do Sul. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para quem planta, quem cultiva a segunda safra de milho. É o centro-sul do país. Quem responde é a Juliana Rezende. Juliana, como é que fica a previsão? Tem previsão de chuva retornando para grande parte das áreas produtoras do Centro-Sul, mas principalmente da região central do país, já nesses próximos dias. As condições de umidade do solo na maior parte do Centro-Sul do Brasil variam em torno de 70% a 80% nas áreas em azul do mapa. Ainda temos algumas áreas com algum déficit hídrico, como é o caso do Mato Grosso do Sul, Norte Mineiro, Espírito Santo também, mas nos próximos dias já tem previsão de chuva bem mais abrangente se comparado com o mês de janeiro, em que as chuvas garantiram acumulados abaixo da média da maior parte do Sudeste e Centro-Oeste. Agora, até pelo menos dia 6 de fevereiro, já tem previsão de chuva conseguindo avançar, porque nesses próximos dias uma nova frente fria vai conseguir alcançar a costa da região Sudeste, vai trazer muita instabilidade para a região, principalmente faixa leste de São Paulo e leste do Paraná vão ser as mais afetadas por conta da passagem desse sistema, e aí sim tem previsão de chuvas fortes, volumosas e muitos temporais para essas áreas mais escuras do mapa, com acumulados que podem facilmente ultrapassar os 50 milímetros de chuva no decorrer desses próximos dias. Nas demais áreas produtoras do centro-sul do país também chove. A chuva na região centro-oeste ainda segue dependente da combinação de calor e umidade, então são aquelas pancadas ainda típicas de verão que podem acontecer de forma bastante regular, mas os acumulados de chuva nas 3 regiões do centro-sul do Brasil seguem com acumulados de 15 até 30 milímetros no decorrer desses próximos dias. Entre os dias 7 e 11 de fevereiro, as instabilidades vão migrar um pouco mais para a metade norte do país. Então, áreas produtoras do centro-sul, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, ainda devem garantir bons episódios de chuva por conta ainda da influência de um novo corredor de umidade que atua na região central brasileira. Nas demais áreas do centro-sul, como região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a chuva volta a diminuir um pouco mais conforme as instabilidades então se afastam. E aí a chuva que acontecer segue com baixo volume e de forma mais fraca e isolada entre o dia 7 e 11 de fevereiro. No decorrer do terceiro e último período, ainda tem atuação de um corredor de umidade na região central, especialmente entre as regiões sudeste e centro-oeste, e a chuva então deve seguir mais persistente na parte central do Brasil, enquanto que na região sul, em áreas produtoras do sul do país, a chuva ainda vai seguir mais fraca e também com baixos volumes de água. Então, durante esses 15 dias do mês de fevereiro, a expectativa de chuva voltando a avançar por grande parte das áreas produtoras de milho do Sudeste e Centro-Oeste, trazendo um cenário bastante otimista, em que o mês de janeiro já foi um mês aí de falta de chuvas na maior parte das áreas produtoras, então, da região central brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Que vai para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você, trazendo aqui destaques em relação à tecnologia e informação que é desenvolvido nas pesquisas científicas. Voltamos já. Nesta última quinta-feira, o Canal do Boi transmitiu a colheita oficial da soja e o plantio oficial do milho de segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul. Você acompanhou durante a nossa programação. Eu estive lá, conversei com diversas autoridades, pesquisadores, assuntos diversos sobre a soja, sobre o milho, sobre política agrícola também. Na oportunidade, eu conversei com Guilherme Asmus, ele que é o diretor-chefe da Embrapa Agropecuária Oeste, que falou um pouco a respeito da importância da pesquisa e a sua aplicação no agronegócio brasileiro. Guilherme, nós temos um Mato Grosso do Sul que sofreu um pouco mais com essa questão do calor, falta de chuva naqueles 3 meses, mas que mesmo assim manteve uma produtividade, não é aquela de quase 60 sacas, na média chegando a 52, mas não é tão ruim esse número assim. Como é que você avalia hoje a produtividade sul-mato-grossense da soja? Bom dia, seja bem-vindo. Mais uma vez, bom dia. Eu digo o seguinte, o Mato Grosso do Sul está se despontando por apresentar índices crescentes de produtividade e que não estão ligadas única e exclusivamente ao aumento de área, mas sim a uma maior eficiência na produção com índices, como eu falo, crescentes. Este ano nós tivemos uma situação
um pouquinho, digamos, anormal, de um período de veranicos mais intensos, que para determinadas épocas de plantio foram mais comprometedores. Mas na média, pode até ser que haja uma diminuição na produtividade média, mas ainda existem áreas de excelentes produtividades. E nós ficamos pensando o seguinte, o produtor hoje trabalha com um número enorme de variáveis para a produção. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Atingir níveis cada vez maiores de produtividade exige muito comprometimento, muita organização, muito uso da tecnologia. Escolhas têm que ser feitas a todos os momentos e essas escolhas não são simples, são cada vez mais complexas. Mato Grosso do Sul ainda tem uma grande oportunidade, que é de aumentar muito a sua contribuição no mercado mundial, de soja inclusive, com aumento de áreas, com expansão de áreas de plantio, que são perfeitamente possíveis e viáveis. Essas áreas, elas com certeza exigirão um cuidado maior, porque são áreas um pouco mais frágeis, áreas de solos mais arenosos. Dou o exemplo aqui, a região de Nova Andradina, que tem se mostrado extremamente promissora, e com as novas possibilidades de escoamento através de Porto Murtinho, as áreas do do oeste do estado, que também são áreas mais frágeis, mas é nesse aspecto que o produtor, eu acho que vai ter a condição de utilizar as melhores das tecnologias para poder suplantar essas dificuldades de solos mais frágeis e de clima, que eventualmente pode ser, como o deste ano, menos favoráveis. Nós advogamos sempre em função ou na direção de uma produção sustentável. E quando nós falamos de produção sustentável, não estamos fazendo poesia, nós estamos pensando em uma produção que possa confrontar com essas adversidades climáticas, dentro de modelos ou sistemas de produção que hoje o produtor já está fazendo, de certa forma. Aqueles que estão tendo maior sucesso avançam mais, que são de modelos de produção que ajudam a economizar água, ajudam a suplantar essas temperaturas mais altas, com boas palhadas, com sistema de rotação de culturas, enfim. É um desafio a cada novo ano, mas que eu acho que todo o setor está muito preparado. Nós da Embrapa temos trabalhado nesse sentido, de oferecer as soluções que permitam maior sustentabilidade. Porque fazer a lavoura o produtor sabe fazer, e faz muito bem. É um empreendedor, vive disso e sabe fazer. O que nós fazemos dentro do complexo do setor, é apresentar aquelas situações, aquelas tecnologias que lhe assegurem maior estabilidade da produção, boas produtividades, maiores produtividades e estabilidade da produção. É isso aí. Guilherme, hoje, talvez um grande desafio do produtor rural, e podemos colocar da população de maneira geral, são os fatores climáticos. Você colocou como a diversidade. Hoje a pesquisa científica, ela caminha, quando se fala da agricultura, quando fala da soja, do milho, do feijão, do trigo, do arroz, da horticultura, ela caminha para solucionar ou buscar situações que venham a lidar com isso? Sim, justamente. Você trabalha tanto a nível da cultura, não é? Atribuindo as culturas, seja de soja, milho, trigo, café, que aqui nós não falamos, mas na região produtora de café, atribuindo a essas culturas novas cultivares condições de melhor responder a essas adversidades, ou melhor tolerar a essas adversidades, como também trabalhamos num modelo de produção que prevê a rotação ou a sucessão de culturas que te permitam tolerar melhor essas mudanças climáticas que já se configuram. Talvez a gente, num primeiro momento, se tornou um pouco cético quanto às mudanças, mas elas, de certa forma, estão acontecendo, estão sendo sentidas. Então, é nessas duas linhas principais que a pesquisa trabalha, não é? Na cultura, em particular, atribuindo maior tolerância a essas adversidades, a essas mudanças, e desenvolvendo sistemas ou modelos de produção que também te permitam uma maior sustentabilidade quanto a essas mudanças.
Há pouco eu conversava com o seu colega, uma média da Embrapa Gado de Corte, ele falava sobre a Dinapec, os lançamentos que nós vamos ter lá e também a busca também de mostrar outras variedades que foram lançadas recentemente. E quando fala das variedades, pode ser ali de uma braquiária, pode ser de um estilosantes novo, é para lidar exatamente com buscar o melhor que o solo tem uma infiltração melhor no solo de água. Esse é o grande desafio hoje, pode ser na pecuária, pode ser na agricultura. Exatamente. O solo, né, é o maior bem que a gente tem junto com a água, né, e que faz com que a nossa agricultura seja importante e pujante. Ainda mais dentro daquilo que eu comentei agora há pouco, com o avanço da agricultura para áreas de solos arenosos, a manutenção da estrutura adequada do solo, a incorporação de matéria orgânica para melhor aproveitamento da fertilidade, seja ela natural ou daquela construída, e no reservatório de água que o solo nós temos que ver o solo como isso. Ele é um substrato para a planta, ele é uma fonte de nutritiva, seja natural ou construída, e ele é um grande reservatório. Então, essas plantas, elas têm a habilidade, primeiro, de trabalhar na estrutura do solo, permitindo uma boa permeabilidade das raízes, um bom aprofundamento das raízes, permeabilidade do solo, para evitar o escorrimento superficial. Então, tudo isso é equalizado dentro da programação de pesquisa para ser incorporado aos modelos de produção, né? Para tornar o solo realmente, para que se possa utilizar todos os benefícios desses recursos naturais adequadamente. Então, quando uma MED fala, com toda a propriedade, que essas novas variedades, essas novas pastagens e coberturas contribuem para a sustentabilidade e para melhor uso da água do solo, ele não fala mais do que a verdade, e que eu acho que é o sentimento nosso e já está acontecendo, que a agricultura ela vai prescindir cada vez mais destes modelos mais integrados e que preservem aquilo que nós temos de mais rico, solo e água. Tá certo, Guilherme. Guilherme, eu agradeço a sua participação. Essa entrevista eu fiz ontem com o Guilherme Asmo, chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, na oportunidade da colheita oficial da soja. Olha só, o que ele está dizendo é que as tecnologias, a pesquisa que está sendo desenvolvida nas unidades da Embrapa e também outras instituições de pesquisa visam lidar com problemas no campo, principalmente aqueles que têm a ver com um fator climático como esse que aconteceu no Mato Grosso do Sul. E temos aí, então, tudo a ver esse assunto com a Juliana Rezende, que participa de novo conosco. Estávamos falando dessa colheita oficial da soja, o plantio do milho já começou por aqui, Juliana. E como que fica a previsão do tempo, então, para o estado do Mato Grosso do Sul especificamente, porque os produtores estão acreditando que possa ter mais um veranico à frente aí, principalmente que possa atingir essa soja mais tardia no estado. Olha, Fabiano, as últimas chuvas que aconteceram então no Mato Grosso do Sul ainda foram bastante irregulares, tanto que em relação ao mapa de estiagem agrícola, já há pelo menos 20 dias não chove de forma significativa para a agricultura da região, em pontos da área em amarelo do mapa. Para os próximos dias, tem previsão de chuva na região, e chuva que volta a ganhar intensidade aos poucos, porque temos uma frente fria que vai avançar pela costa do país e vai conseguir organizar mais áreas de instabilidades no Mato Grosso do Sul. Até o dia 6 de fevereiro tem previsão de acumulados de 30 milímetros em pontos do sul e da faixa leste do estado, enquanto que no oeste e no norte a chuva ainda vai seguir um pouco mais irregular, mal distribuída e também com fraca intensidade. Para a próxima semana, como as instabilidades vão migrar para a metade norte do Brasil, a chuva segue diminuindo de intensidade no estado sul-mato-grossense. As pancadas voltam a se tornar cada vez mais irregulares, com baixo volume de água entre o período do dia 7 até o dia 11 de fevereiro, e a expectativa, então, é de chuva bem mal distribuída na maior parte das áreas produtoras do estado. Entre os dias 12 e 16, mais uma semana ainda que deve garantir poucos episódios de chuva, isso porque os acumulados vão seguir ainda baixos, não ultrapassando os 15 milímetros entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Em relação ao calor, a expectativa é que as áreas de instabilidades, agora conseguindo avançar pela região, vão diminuir de forma gradual as temperaturas, mas no decorrer
decorrer das próximas semanas, conforme as instabilidades migram mais ao norte do Brasil, a temperatura volta a subir, mesmo que seja aos poucos, mas vamos voltar a ter tardes mais quentes, temperaturas em elevação e a expectativa ainda é de um fevereiro bastante quente na maior parte da região do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos mostrar que cresce bastante. 30% a produção de oliveiras no estado do Rio Grande do Sul. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. E você vai conferir também mais destaques aqui durante a nossa edição. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E desde esse final de janeiro até o mês de abril, começa o período de colheita das oliveiras pelo país. Uma cultura que tem crescido cada vez mais, ganha força, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e ainda tem muito o que desenvolver. É o que você vai conferir agora nesta entrevista realizada por Sara Keshoff. No ano passado, a produção de oliveiras no Rio Grande do Sul teve um acréscimo de 30%, atingindo 3.464 hectares, de acordo com a Secretaria do Estado da Agricultura do Rio Grande do Sul. Só que há um gargalo ainda na produção de oliveiras no Brasil, que é a falta de constância de produtividade, né, Eduardo? O Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo, está aqui comigo e vai explicar por que acontece essa falta de constância e como fazer para melhorar isso. Bem-vindo ao SBA. Olá, Sara, tudo bem? De fato, eu acho que tu fosse muito precisa, há um gargalo que precisa ser solucionado. Nesse caso, é o que a gente tem coletado com pessoas que estão à frente dessa cultura, o desenvolvimento do manejo ideal, que seria, a princípio, essa inconstância nos patamares de produtividade. É muito comum tu ver naquele que cultiva essa importante cultura também, que é uma tendência de um crescimento ainda maior. É uma cultura ainda nova no Brasil, né? Exatamente, nova no Brasil, ela é bem específica quanto ao clima e tem sido muito bem sucedida no Rio Grande do Sul, principalmente, e parte do oeste catarinense, como Concórdia também. Tá? Então, qual é o desafio? É muito comum tu ver o produtor alegando que, a partir do momento onde a planta é produtiva, né, que ela tem uma maturação fisiológica, que ela começa a produzir frutos, produz um ano bem, outro ano não tão bem, de repente o outro péssimo, aí volta a produzir bem. É preciso abrir essa caixa preta para entender como a gente pode passar uma régua ou um patamar de produtividade. E o que deu para você observar até agora aí para fazer para contornar isso? Isso é um pouco incipiente ainda, né? Por exemplo, há empresas no Rio Grande do Sul, como a Olivas do Sul, ela tá se acelerando no desenvolvimento de tecnologias de manejo, né? Mas muito se cita sobre o clima, né, o estudo da planta sobre o efeito do clima. Muito se alega a importância de fazer essa planta enraizar, né? Outra coisa que tem chamado a atenção é a questão da aptidão agrícola da própria propriedade. Não se pode exigir de uma planta, de repente, uma constância num terreno pedregoso, ou aquela área onde não coube a lavoura ou outra cultura. Tem que fazer todo um estudo antes. Todo um estudo antes. A gente tem que encarar, assim como a pastagem, assim como é o pomar de maçã, a oliveira é a mesma coisa. Tá? Mas, a princípio, tem se observado que dentro dessa variabilidade térmica e do clima, vamos falar assim propriamente dito, a planta mais enraizada, ela tem manifestado uma maior constância. E aí eu ia te perguntar, qual que é a importância, o peso da nutrição do solo dentro de todos esses fatores aí? A importância, eu diria, para quem vai investir num pomar na fruticultura, é primordial. A hora de acertar é no início. No início, né? Porque a gente sabe que uma oliveira ela pode demorar em torno de 8 anos para produzir tanto o azeite de oliva, né, quanto as próprias frutas. Mas é importante cuidar disso já lá no início, né, Perfeitamente, Eduardo? porque para quem está nesse ramo de oliveira ou qualquer outro ramo voltar no segmento de fruticultura, sabe que depois qualquer intervenção com o pomar implantado, ele demanda maior atenção e é mais complexo. Até para tu não correr o risco de causar ferimentos no sistema radicular da planta ou a própria planta, porque há um investimento que não é baixo por planta, né? Então o que se faz? Se pega uma área aberta, se faz um diagnóstico, que é uma análise estratificada de solo, se faz a devida correção, apronta o terreno para essa planta ou plântula que chegar já ter condições propícias para poder ir produzindo e se desenvolvendo e alcançar o seu patamar de produtividade. E dentro da questão da nutrição do solo, quais são os principais elementos aí, os mais importantes que não podem faltar?
As pesquisas têm demonstrado, numa ordem hierárquica, eu posso citar para ti que os 2 mais demandados, ela precisa de todos os nutrientes como qualquer planta. Claro. Tá? Mas os mais demandados, que a gente tem que dar uma atenção maior, é nitrogênio, cálcio e potássio, principalmente. Tá? Hoje, uma planta, uma oliveira, ela consome em média, absorve. Aí eu estou falando a extração e exportação, em torno de 168 quilos de cálcio por hectare. Então, esse cálcio ele pode vir via sulfato de cálcio, que daí tu já aduba com enxofre, com uma complementação que tem que fazer uma correção de acidez com calcário. Então, é possível suprir e preparar com um investimento baixo nesses tipos de matéria-prima. Tudo isso para garantir aquela questão que você falou lá no início, né? Do enraizamento, principalmente. Exatamente. Uma planta bem enraizada é uma planta bem estruturada, bem fixada e uma planta com uma capacidade maior de beber e comer. Então, o produtor ele demora um tempo para ter esse investimento de volta, né? Eu diria que é o seguinte, os gatilhos, os atalhos, eles partem desse planejamento inicial. Não dá pra gente, não se pode mais correr o risco de ser uma roleta russa, de tu implantar para ver como é que acontece, não. É preciso saber onde é que eu estou implantando, entender como é que funciona a minha propriedade, como é que funciona o meu solo, existe variabilidade dentro de propriedade. Às vezes dentro de uma propriedade eu tenho mancha de solo, tem um tipo X, tem um tipo Y, né? Compreender onde é que eu estou cultivando para poder otimizar e acelerar o máximo possível a fase reprodutiva e produtiva dessa planta. Eduardo, para finalizar, como é que você enxerga o futuro dessa cultura de oliveiras aqui no Brasil para esse ano e a longo prazo também? Eu sou muito otimista quanto a isso. É uma alternativa que tem se mostrado muito sólida, principalmente no Rio Grande do Sul. É uma alternativa para as áreas de dificuldade de mecanização e implantação de plantas de lavoura, né? É uma opção de renda adicional e, querendo ou não, eu diria que a azeitona, o azeite de oliva também tem o seu glamour. Eu acredito que muito em breve o azeite produzido na região, numa certa região do Rio Grande do Sul, vai ter o seu apelo terroir, aquela coisa, né, de glamour, assim como tem o vinho, por exemplo. Então, acho que é um caminho sem volta, só se cresce nesse ramo. E o Brasil aí mostrando que tem potencial para muita coisa, né, Eduardo? Isso aí é só o começo. É verdade. Eduardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu agradeço. Esse foi, então, o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva e nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. É com vocês. Aí, obrigado, Sara. E agora você tem destaque aqui na Agricultura BR a participação do público, do telespectador, no quadro Agricultura BR Responde. Para participar é simples, você manda sua mensagem no nosso Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no 67996562266. E o Brasil inteiro participa todos os dias. Vamos saber quem que está aqui conosco. Nós temos o Luiz Carlos, de Chapada Diamantina, estado da Bahia. Ele diz: olá, boa tarde para você, Luiz. Gostaria de saber como fica a previsão do tempo para a minha cidade até março. É a pergunta do Luiz. Quem responde é Juliana Rezende, que está aqui comigo. Juliana, como é que fica a previsão do tempo, então, lá na Chapada Diamantina? Olha, Fabiano, o mês de fevereiro ainda vai começar com chuva bastante irregular por lá na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Nesses próximos dias, a expectativa ainda é de pancadas de fraca intensidade em grande parte do norte da Bahia, até pelo menos dia 6 de fevereiro. As pancadas que acontecer são com baixo volume e não devem ultrapassar os 15 milímetros. Entre os dias 7 e 11 de fevereiro, o cenário começa a melhorar de forma gradual. A chuva já começa a aumentar de intensidade, já vamos voltar a ter algumas pancadas de chuva mais expressivas, mais persistentes também. Aí o acumulado pode alcançar até 30 milímetros entre os dias 7 e 11 de fevereiro, cenário ainda que já perde intensidade a partir do dia 12. Então, entre os dias 12 e 16 de fevereiro, a chuva mais uma vez perde intensidade em grande parte do norte do estado da Bahia, incluindo também a região de Chapada Diamantina. Agora, segunda quinzena do mês de fevereiro, o cenário volta a se tornar um pouco mais otimista. As chuvas voltam a ser um pouco mais persistentes, duradouras na região
e esse cenário deve se manter no decorrer da primeira metade do mês de março também. Então, os principais períodos em que a chuva deve se tornar mais persistente e também duradoura em grande parte do interior da Bahia, incluindo a região de Chapada Diamantina também, é a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro, se estendendo também até a primeira metade do mês de março. As chuvas voltam a ficar mais escassas, o tempo firme volta a predominar principalmente a partir da metade do mês de março. Então, hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Um bom final de semana a todos. Um ótimo final de semana para você, Juliana. Obrigado pela participação. Por aqui o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isenção de ICMS para a produção de hortifruti no estado de São Paulo. É um dos destaques aqui do Agricultura BR que você sabe, pode participar conosco. Mande mensagem, está ali as mídias sociais, manda no Facebook ou no WhatsApp. O número é 67 99656 2266. Agricultura BR, volta já. E um decreto assinado pelo governador do estado de São Paulo isenta a produção de hortifruti do recolhimento do ICMS. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. O conceito de minimamente processado a que se refere o decreto compreende aqueles produtos que, após colhidos, recebem tratamento de higienização, algum procedimento de descasque ou corte, bem como embalagem ou resfriamento. Desde 2015, os estados foram autorizados a concederem isenção para esse tipo de produto. Mas aqui em São Paulo, essa autorização não vigorava. Situação que resultou na aplicação de multas e discussões que impuseram entraves ao desenvolvimento econômico das cadeias produtivas de hortaliças e frutas. Agora, com a assinatura do decreto, produtores de hortifruti minimamente processados poderão desfrutar da isenção do imposto. O decreto atende o pleito dos produtores e distribuidores que realizam operações dentro do estado de São Paulo e recolhem o ICMS com alíquota de 18% ou reduzida a 12% quando realizadas por fabricante ou atacadista. Já para as operações com outras unidades da federação, o setor utilizava alíquotas de 7% ou 12%, dependendo da localidade, e 4% no caso de mercadoria importada. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o Agricultura BR traz em destaque agora os roteiros tecnológicos que vão acontecer durante a edição 2019 da Dinapec. A Dinapec acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro e o Canal do Boi é a emissora oficial. Você vai saber um pouco mais sobre esses roteiros agora na reportagem de Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Os roteiros tecnológicos dividem-se em várias áreas com 2 horas de duração cada um. Estou com Haroldo Queiroz, que é difusor de tecnologia da Embrapa, e ele que explica pra gente como que vai funcionar os roteiros durante a Dinapec. Os roteiros, eles funcionam como um conjunto de 4 a 5 dinâmicas. Na verdade, eles são bem parecidos com o dia de campo. Cada uma das dinâmicas corresponde a uma estação do dia de campo. E esse ano nós temos um conjunto de 9 roteiros oferecidos na Dinapec. O roteiro de pastagem, que é muito tradicional, o roteiro mais precoce, tecnologias para a produção de novilho precoce, o roteiro de melhoramento genético animal, integração lavoura e pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta, pecuária de precisão, ovinocultura e agricultura familiar. Essa agricultura familiar, por exemplo, ele tem desde gado de leite até horticultura, várias atividades promovidas pela Agraer e pela Embrapa Agropecuária Oeste. Há previsão de mais um roteiro que está sendo negociado com o Sebrae, do Living Lab, e ele vai funcionar mais entre uma oficina e um roteiro, a gente ainda está definindo. Provavelmente vai ser um roteiro com várias estações sobre startups, né? Haroldo, e as pessoas que querem participar dos roteiros, como que faz? É no dia mesmo da Dinapec que faz uma inscrição? Exige uma pré-inscrição antes no site? Explica pra gente.
Sim, o site da Dinapec já está acessível e já podem ser feitas as pré-inscrições. A pré-inscrição vai facilitar a inscrição, vai diminuir o tamanho da fila e o tempo de espera que o visitante tem durante a Dinapec. Principalmente se você vier em grupo, você tem a oportunidade de nos contactar, universidades, escolas agrícolas, sindicatos rurais que organizarem caravanas, entrem em contato conosco que vocês não precisarão, estando em grupo, enfrentar a filas de inscrição. Nós prepararemos todo o material e entregaremos para as caravanas assim que elas chegarem à Dinapec. Obrigada, Haroldo, pelas suas informações. Lembrando, então, que a Dinapec acontece de 20 a 22 de fevereiro aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Kylie Rodrigues, para o SBA. Daí estaremos juntos lá, Canal do Boi, a emissora oficial, vamos transmitir muita coisa boa, debates, conversas importantes sobre o agronegócio, o futuro, sustentabilidade, tem muita coisa boa vindo por aí. E na semana passada, o Canal do Boi destacou aqui, durante essa semana toda, uma reportagem feita lá em Sorriso, no interior do estado de Mato Grosso, uma fazenda de soja que estava infestada de nematóide. Pois é, o repórter Valdir Pacheco voltou lá e foram retirar, junto com o pessoal da fazenda, algumas amostras para levar para o laboratório da Embrapa. Confira. Na matéria veiculada recentemente aqui no SBA, mostramos a fazenda do produtor Juvenal de Oliveira, onde um talhão cultivado com soja foi severamente atacado por nematóides. A expectativa do produtor agora é colher no mínimo 30 sacas por hectare. O histórico desta área em safras passadas foram registradas médias acima de 70 sacas por hectare. Nesta mesma área infectada, realizamos a coleta de 2 amostras de raiz e solo para análise. Após coletar as amostras na fazenda Nossa Senhora Aparecida, trouxemos aqui no laboratório da Embrapa Agro Silvio Pastoril, onde a pesquisadora e doutora Valéria Faleiro irá fazer a extração para identificação desses nematóides. A amostra ela deve ser bem coletada para que você tenha uma eficiência melhor na diagnose. Então, a amostra deve ser coletada no período de florescimento para culturas anuais, período de florescimento, e é feita uma amostragem composta da área, coletando-se solo e raiz. Então, encaminhamento em zigue-zague, vários pontos, mistura todo esse solo e esse sistema radicular e envia todo o sistema radicular e uma parte do solo homogeneizado para o laboratório. Então, nós vamos fazer agora a extração da amostra que nós recebemos da fazenda Nossa Senhora Aparecida, uma extração de solo e raiz para identificação de nematóides. Então, nós temos aqui a amostra, a quantidade de raiz que foi enviada. Então, nós vamos primeiro lavar essas raízes em água corrente. Então, essas amostras devem ser bem lavadas para retirar o excesso de solo. Então, aqui nós vamos extrair os nematóides que ficam na raiz. Então, após retirar o excesso de solo aderido à raiz, sujeira, então nós vamos colocar as amostras para retirar um pouco da umidade. Todo esse sistema radicular que veio na amostra, ele vai ser processado. Nós vamos homogeneizar e retirar uma amostra de trabalho aqui. Vamos cortar todo o sistema radicular. Nós vamos pesar agora toda essa amostra. Então, de todo o sistema radicular, a gente homogeneiza para fazer a pesagem, então, da quantidade necessária para processar essa amostra, né, no liquidificador. Então, agora nós vamos passar essas raízes trituradas nas peneiras que vão fazer o recolhimento desse material. O material que nos interessa está nessa peneira aqui. Então, toda a amostra aqui, nós vamos fazer agora a centrifugação desse material para separar o nematóide do líquido e da parte sólida da raiz. Então, agora vamos processar a amostra de solo. Então, o solo que chegou tem que ser homogeneizado. Essa é a umidade ideal para fazer a extração de nematóides. Então, o solo está úmido, mas não está encharcado e não está um solo muito seco. Vamos utilizar a medida de 100 centímetros cúbicos de solo para essa extração. Nós vamos agora adicionar água. Então, com esse aparelho que nós vamos homogeneizar o solo para retirar a amostra. Vai agitar por 1 minuto. Enquanto isso, a gente prepara as peneiras que vão ser utilizadas. Então, essa é a amostra de solo
que vai ser centrifugada. Essas amostras, num primeiro momento, a gente centrifuga por 5 minutos, porque nesse processo vai haver a separação do nematóide, o solo vai ficar depositado no fundo do tubo e o nematóide vai ficar junto com esse solo. E o sobrenadante a gente vai descartar. Então, nesse tempo, vai centrifugar por 5 minutos. Então, após esse processo de centrifugação na água, nós vamos utilizar a sacarose. Então, a sacarose ela é preparada no dia da extração, é uma quantidade de açúcar, né, 454 gramas de açúcar para 1 litro de água. Então, a amostra foi centrifugada, nós vamos descartar o sobrenadante, limpar o excesso. Com esse processo de centrifugação, o que acontece? Todo o solo e o resíduo da raiz é depositado no fundo do tubo. Então, o nematóide vai estar concentrado aqui. Da mesma forma que fizemos anteriormente, nós vamos adicionar a sacarose, vamos calibrar os tubos e agitar na centrífuga por 1 minuto. A única diferença é que esse processo da sacarose, ele não pode ser demorado. Então, terminou 1 minuto do processo. Agora, o que me interessa é o sobrenadante. Passar nas peneiras para recolher o nematóide. E tem fica um pouquinho de resíduo da raiz, tecido, às vezes pedacinho de célula. Então, aqui está pronta a amostra para ser levada ao microscópio para fazer a leitura, então, a contagem e a identificação dos nematóides. Então, aqui nós temos uma diversidade de indivíduos nessa amostra. Nós fizemos a extração e aqui nós temos nematóides de vida livre, temos os fitoparasitas, o helicotilencos, o pratilencos. Então, não temos uma única espécie na amostra, nós temos uma diversidade de indivíduos. Aqueles nematóides de vida livre se movimentam com mais rapidez. Alguns fitoparasitas, o movimento é bem lento, bem pequeno, mas isso não quer dizer que estejam mortos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Boa reportagem, explicação da identificação dos nematóides dessa fazenda em Mato Grosso. Olha, nós vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Você vai saber como é que está a soja de Chicago, dólar comercial também. Voltamos já. Momentos finais desta edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago. A alta continuava. Vamos saber como é que vem os números agora. Segue em alta, agora é uma alta um pouquinho mais tímida. Já chegou a 13, 14 centes de dólar de alta hoje. Nesse momento vem na base de 11 centes. Posição de março vem a 9 dólares 26 centes mais 2 o bushel. Maio, 9 dólares 40 centes mais 2. Julho, 9 dólares 53 centes o bushel da soja. E agosto, 9 dólares 57 centes mais 6 soja em Chicago. Negociação que voltou a ser relevante na formação de preço aqui no Brasil. Vamos saber então agora de um outro elemento também importantíssimo, o dólar negociado aqui no país. Nós temos aqui dólar a R$ 3,67, está em alta ainda, 0,30%, mas é uma alta menor do que aquela da abertura do Agricultura BR, que encerra essa edição agora. Lembrando que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.